Quando Marcos voltou depois de 2 anos trabalhando fora, encontrou a mãe sentada no quintal, comendo sobras do dia anterior. A casa estava cheia de irmãos. A geladeira estava trancada com cadeado. E a mãe tinha emagrecido 10 quilos. Esse vídeo precisa chegar em quem tem um irmão assim. Compartilhe agora! O sol do meio-dia castigava o chão de cimento rachado, levantando um calor que fazia o ar tremular sobre as telhas velhas. Marcos parou no portão de ferro enferrujado e sentiu o peito apertar como se uma mão invisível espremesse seu coração. Dona Lourdes não olhou para ele. Apenas levou uma colher de plástico à boca com movimentos lentos e trêmulos. O prato era azul, descascado nas bordas, e continha apenas um resto de arroz seco e feijão frio. Dentro da sala, o som alto da televisão vazava pelas janelas abertas, misturado com risadas grosseiras que ele reconheceu imediatamente. Eram seus irmãos, Ricardo e Cláudia, acomodados no sofá como se fossem donos daquele lugar. Marcos entrou sem bater, e o piso de madeira gemeu sob suas botas pesadas de trabalho. O cheiro dentro da casa era denso, uma mistura de fritura velha e mofo que grudava na garganta. Ricardo nem se virou quando ele passou pela porta, apenas levantou o volume da televisão para abafar qualquer conversa. Cláudia estava pintando as unhas sobre a mesa de jantar, espalhando um verniz vermelho que manchava a toalha plástica barata. Marcos olhou para a mãe novamente através da janela da cozinha e viu suas mãos finas segurando o prato com força excessiva. Ela parecia ter encolhido dentro da roupa larga, que antes servia perfeitamente em seu corpo robusto. Ele caminhou até a cozinha e o silêncio ali era diferente, pesado, carregado de coisas não ditas. A geladeira antiga, branca e amarelada pelo tempo, estava no canto escuro perto da lavanderia. Um cadeado de ferro novo brilhava sobre a alça, contrastando com a ferrugem das dobradiças. Marcos tocou o metal frio e sentiu uma revolta subir pelo estômago como bile. Por que trancariam a comida em uma casa onde moravam 4 adultos e uma idosa? Ele olhou para o quintal novamente e Dona Lourdes finalmente levantou os olhos. Havia um medo profundo naquele olhar, algo que ele não via desde que era criança e quebrava algo sem querer. Ela fez um gesto sutil com a cabeça, indicando que ele não deveria falar nada ali. Marcos engoliu seco e decidiu que não sairia daquela casa tão cedo. Ele precisava entender aquela dinâmica estranha antes de fazer qualquer acusação. Os irmãos continuavam rindo na sala, ignorando completamente a presença dele e o sofrimento da mãe. Ele se apoiou na pia suja de louças acumuladas e observou o cadeado mais uma vez. Aquilo não era segurança, era controle. Era uma prisão doméstica disfarçada de cuidado familiar. O ar parecia faltar dentro daquela cozinha pequena e abafada. Marcos respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos, enquanto observava a mãe terminar a comida rasa. Ela limpou o prato com um pedaço de pão duro que parecia difícil de mastigar. Ele sabia que precisava agir, mas não podia alertar os lobos antes de ter as provas. A noite estava chegando e as sombras alongavam sobre o quintal sujo. Marcos decidiu que iria dormir no quarto de hóspedes, mesmo que tivesse que limpar a poeira antes. Ele precisava estar dentro da casa para ouvir o que acontecia depois que as luzes se apagassem. Ricardo finalmente se levantou do sofá e veio até a cozinha pegar uma cerveja. Ele passou por Marcos sem olhar nos olhos, abrindo a geladeira com uma chave que tirou do bolso. O clique do cadeado abrindo soou como um tiro no silêncio da tarde. Marcos observou cada movimento, cada gesto de desprezo que o irmão fazia ao pegar uma lata gelada para si. Ricardo serviu a bebida e voltou para a sala, deixando a porta da geladeira entreaberta por um segundo.
Foi o suficiente para Marcos ver as prateleiras quase vazias dentro da luz amarela da lâmpada. Não havia frutas, não havia leite, não havia nada que uma pessoa idosa precisasse para se manter forte. A injustiça queimava nos olhos de Marcos, enquanto ele via a mãe lavar o prato na torneira com água fria. Ela não reclamou, apenas enxugou as mãos no avental gasto e voltou para sua cadeira de plástico no quintal. Marcos seguiu para o quarto de hóspedes, fechando a porta sem fazer barulho. Ele se sentou na beira da cama e ouviu os passos dos irmãos subindo para o andar de cima. A casa parecia um navio prestes a afundar, e ele era o único que via o gelo à frente. Precisava de provas concretas antes de explodir, senão eles negariam tudo e culpariam a memória da mãe. Ele esperou o silêncio total tomar conta da residência antes de se mover novamente. A escuridão do quarto era absoluta, apenas cortada pela fresta de luz do corredor. Marcos se levantou e caminhou na ponta dos pés até a porta entreaberta. O corredor rangia em lugares específicos e ele sabia exatamente onde pisar para não fazer som. Chegou à cozinha e o cheiro de comida velha estava ainda mais forte agora. A geladeira estava trancada novamente, mas ele não precisava abrir para saber o que havia dentro. Ele já tinha visto o suficiente para desconfiar, mas precisava ver com os próprios olhos a extensão da negligência. Pegou uma chave de fenda que estava sobre a bancada e forçou a fechadura velha da porta dos fundos. O metal cedeu com um estalo seco que fez seu coração disparar no peito. Ele entrou na lavanderia e olhou para a lateral da geladeira, onde o cadeado estava preso. Com um movimento brusco, quebrou o cadeado com a própria ferramenta. Marcos abriu a geladeira com o cadeado quebrado. Estava quase vazia. A da mãe tinha só um pote. O ar frio da geladeira bateu no rosto de Marcos, mas não trouxe alívio, apenas confirmou o pior. Dentro daquele eletrodoméstico velho, havia apenas alguns restos de comida embalados em potes plásticos sem identificação. Não havia carne, não havia vegetais frescos, nada que justificasse a necessidade de um cadeado. Ele fechou a porta com cuidado para não fazer barulho e voltou para o quarto de hóspedes. A raiva queimava em seu peito como brasa viva, mas ele precisava manter a calma. Se ele confrontasse os irmãos agora, eles inventariam uma desculpa e escondariam ainda mais as provas. Marcos se deitou na cama dura e ficou ouvindo os sons da casa durante a noite. Ouviu passos no corredor. Ouviu a televisão ligada tarde da noite. Ouviu o silêncio vindo do quarto da mãe. Ele sabia que Dona Lourdes estava acordada, provavelmente com fome, olhando para o teto. A impotência era pior do que a raiva, pois ele estava ali e não podia agir ainda. Precisava esperar o momento certo, o momento em que eles não tivessem para onde correr. O amanhecer chegou cedo, trazendo consigo o canto dos pássaros e o cheiro de café passado. Marcos levantou e foi para a cozinha, onde encontrou Cláudia preparando torradas para ela e para Ricardo. Ela não ofereceu nada a ele, apenas colocou 2 pratos na mesa e se sentou. Marcos serviu água para si mesmo e observou o movimento deles com atenção total. Ricardo entrou na cozinha bocejando e perguntou onde estava a carne do churrasco que ele tinha comprado. Cláudia respondeu que tinha guardado no freezer, mas que não podia abrir porque a mãe queria economizar gás. A mentira era tão absurda que Marcos quase riu na cara deles. Eles estavam usando a mãe como escudo para justificar a própria ganância e falta de caráter. Dona Lourdes entrou na cozinha caminhando devagar, apoiada em uma bengala que Marcos não lembrava de ter visto antes. Ela se sentou na ponta da mesa e ficou olhando para as mãos sobre o colo. Ninguém puxou uma cadeira para ela. Ninguém perguntou se ela queria comer alguma coisa.
Marcos sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra enquanto bebia sua água. Ricardo perguntou para Marcos quanto tempo ele pretendia ficar aquela vez, com um tom de quem quer expulsar um visitante. Marcos respondeu que ficaria o tempo necessário para colocar as coisas em ordem na casa. Cláudia trocou um olhar rápido com o irmão, um sinal de alerta que não passou despercebido. Eles sabiam que algo estava errado, mas não imaginavam o quanto Marcos já tinha visto. O café da manhã terminou em silêncio, apenas com o som das mastigadas altas dos irmãos. Dona Lourdes não comeu nada, apenas bebeu um copo de água morna que ela mesma pegou. Marcos se levantou e disse que ia dar uma volta no quarteirão para arejar a cabeça. Ele precisava sair dali para não cometer uma agressão física contra o próprio sangue. Ao passar pela sala, viu a mesa cheia de contas abertas e boletos vencidos espalhados. Aquilo não era economia, era desorganização proposital para esconder o dinheiro da aposentadoria. Marcos saiu de casa e respirou o ar da rua, tentando clarear os pensamentos. A vizinha da frente, Dona Conceição, estava varrendo a calçada e o observava com atenção. Ela era uma senhora idosa como sua mãe, mas com um brilho nos olhos que indicava esperteza. Marcos cumprimentou com a cabeça e ela retribuiu com um gesto discreto de preocupação. Ele sabia que aquela vizinha via tudo o que acontecia atrás daqueles muros altos. Decidiu que não voltaria para casa sem saber mais sobre o que acontecia ali dentro. Precisava de um aliado, alguém que pudesse testemunhar o que ele suspeitava ser verdade. Caminhou até a esquina e comprou um caderno pequeno na papelaria da esquina. Precisava anotar tudo, cada detalhe, cada mentira contada na sua frente. Voltou para casa com o caderno no bolso e a determinação firme no olhar. Os irmãos estavam na sala novamente, rindo de algum programa de televisão sem graça. Marcos passou direto por eles e foi até o quarto da mãe, que estava entreaberto. Dona Lourdes estava sentada na cama, olhando para uma caixa de sapatos debaixo da cama. Ela levantou o olhar quando ele entrou e fez um sinal para que ele fechasse a porta. Marcos obedeceu e se sentou ao lado dela na cama, segurando sua mão fria. Ela sussurrou que tinha medo de morrer ali, sozinha e com fome. Aquelas palavras quebraram a última barreira de paciência que Marcos ainda possuía. Ele prometeu que nada de mal aconteceria a ela enquanto ele estivesse ali. Dona Lourdes apontou para a caixa de sapatos com um dedo trêmulo e pediu para ele olhar. Marcos puxou a caixa e sentiu o peso de papéis velhos dentro dela. Abriu com cuidado e viu envelopes, recibos e um diário antigo encadernado à mão. A capa era de couro sintético preto, gasta nos cantos pelo uso constante. Ele pegou o diário e sentiu o cheiro de papel velho e mofo suave. Aquilo era a voz dela. O registro silencioso de todo o sofrimento que ela não podia falar. Marcos abriu na primeira página e viu datas escritas com letra firme e cuidadosa. Cada linha era um relato do que comia, do que lhe negavam, do que ouviam dos filhos. Ele leu em silêncio, enquanto a mãe observava sua reação com ansiedade. A verdade estava ali, escrita preto no branco, impossível de negar depois. Marcos fechou o diário e guardou-o no bolso interno do seu casaco. Olhou para a mãe e disse que agora eles estavam seguros. Ela chorou sem fazer som, apenas deixando as lágrimas escorrerem pelo rosto enrugado. Marcos saiu do quarto e encontrou Ricardo no corredor, que perguntou o que ele fazia ali. Marcos respondeu que estava apenas ajudando a mãe a organizar as coisas pessoais. Ricardo riu e disse que não havia nada de valor naquela casa velha. A ignorância deles era a arma que Marcos usaria contra eles muito em breve.
Ele desceu as escadas e foi para a cozinha preparar algo para a mãe comer. Abriu os armários e encontrou apenas pacotes de bolacha vencidos e macarrão seco. Precisava sair para comprar comida de verdade antes que o dia acabasse. Pegou as chaves do carro e saiu novamente, deixando os irmãos sozinhos na sala. Na rua, ligou para um número que tinha guardado na memória do celular. Era o contato de um advogado que cuidava de casos de idosos na região. Precisava de orientação jurídica antes de fazer qualquer movimento brusco contra os irmãos. O advogado atendeu e ouviu o relato resumido com atenção profissional. Disse que reunisse todas as provas possíveis antes de qualquer denúncia formal. Marcos desligou o telefone e foi diretamente ao mercado mais próximo. Encheu o carrinho com frutas, legumes, carnes e leite, coisas básicas que faltavam. Pagou com seu próprio dinheiro e voltou para casa com as sacolas pesadas. Ao entrar na cozinha, Cláudia perguntou de onde tinha tirado tanto dinheiro para compras. Marcos respondeu que isso não era da conta dela, colocando as coisas na geladeira. Ele deixou a porta da geladeira aberta propositalmente para que vissem a abundância. Ricardo entrou na cozinha e olhou para as prateleiras cheias com desdém. Disse que aquela comida não duraria 2 dias com a fome que a mãe tinha. A indireta foi cruel, mas Marcos apenas sorriu e trancou a geladeira com um novo cadeado. Disse que agora a chave ficaria com ele e com a mãe. Ninguém mais. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de ameaças não ditas. Marcos subiu para o quarto e sentou na cama, sabendo que a guerra tinha começado. Eles não gostariam de perder o controle sobre a alimentação da própria mãe. Precisava estar preparado para a reação violenta que viria a seguir. Olhou para o diário no bolso e sentiu a textura áspera da capa sob os dedos. Aquelas páginas eram a munição que ele precisava para vencer aquela batalha. A noite caiu novamente e a casa ficou em silêncio, mas não era um silêncio pacífico. Era o silêncio de quem espera o outro errar para atacar. Marcos dormiu pouco, acordando a cada barulho no corredor escuro. Sabia que os irmãos também não estavam dormindo, tramando algo nos seus quartos. O dia seguinte seria decisivo para o destino daquela família dividida. Ele se levantou antes do sol e foi até o quintal encontrar a vizinha. Dona Conceição já estava lá, segurando uma sacola plástica nas mãos. Ela disse que tinha guardado algumas coisas que viu e achou importante. Marcos pegou a sacola e sentiu o peso de envelopes dentro dela. Precisava ver o que havia ali antes que os irmãos acordassem. Entrou em casa e foi para o quarto de hóspedes trancar a porta. Abriu a sacola e viu fotos e recortes de jornal sobre a família. Havia registros de compras feitas pelos irmãos com o cartão da mãe. A prova do crime estava crescendo nas mãos dele, como uma bola de neve. Precisava organizar tudo cronologicamente para apresentar no momento certo. O relógio na parede marcava 6 horas da manhã, quando ele terminou de separar. Ouviu o primeiro passo pesado no corredor, indicando que Ricardo tinha acordado. Marcos guardou tudo na mochila e saiu do quarto com calma. Encontrou o irmão na cozinha, tentando abrir a geladeira nova com a chave velha. A chave não entrou e Ricardo bateu na porta com frustração. Perguntou onde estava a chave nova e Marcos disse que estava com a mãe. Ricardo bufou e disse que aquilo era um absurdo. Ele era filho também. Marcos respondeu que filho que cuida tem chave, filho que explora não tem. A frase ficou pairando no ar como uma sentença definitiva. Cláudia chegou na cozinha e viu a tensão entre os dois irmãos. Ela tentou suavizar, dizendo que era apenas um mal-entendido familiar.
Marcos não respondeu. Apenas serviu café para a mãe que entrava na cozinha. Dona Lourdes sentou à mesa e comeu uma fruta pela primeira vez em dias. Os irmãos observavam com inveja, pois não havia fruta para eles ainda. Marcos sabia que estava tocando onde doía, no bolso e no privilégio. Eles não estavam acostumados a ter que pedir permissão para comer na própria casa. A dinâmica de poder tinha mudado overnight e eles não sabiam como lidar. Marcos terminou seu café e disse que teria uma reunião com todos mais tarde. Disse que precisavam conversar sobre o futuro da casa e da mãe. Ricardo perguntou se era sobre venda da propriedade e os olhos brilharam. Marcos confirmou que era sobre o futuro, mas não especificou detalhes. Deixou a imaginação deles trabalhar a favor da sua estratégia. Saiu para a rua novamente e foi até a casa de Dona Conceição. Precisava confirmar alguns detalhes das fotos que ela tinha entregado. A vizinha o recebeu na sala simples e ofereceu um copo de água. Contou que via a mãe catando restos de comida no lixo às vezes. Disse que os irmãos traziam amigos e faziam festas com a comida da despensa. Cada relato era uma facada no coração de Marcos, mas ele anotava tudo. Precisava de testemunhas externas para que o caso não fosse apenas palavra contra palavra. Dona Conceição disse que estava disposta a falar tudo o que sabia na frente de todos. Marcos agradeceu e prometeu que a justiça seria feita para a mãe. Voltou para casa com a certeza de que não estava sozinho nessa luta. A vizinha era a aliada que ele precisava para derrubar a mentira dos irmãos. Entrou em casa e encontrou a mãe sentada na sala ouvindo rádio baixinho. Ela parecia mais tranquila, como se soubesse que o filho estava no controle. Marcos se sentou ao lado dela e segurou sua mão novamente. Disse que em breve tudo estaria resolvido e ela poderia descansar. Ela sorriu fraco e disse que confiava nele desde que era pequeno. Aquela confiança era o peso maior que ele carregava nos ombros. Não podia falhar, não podia deixar a história se repetir. Os irmãos desceram as escadas e se sentaram no sofá oposto. O clima era de guerra fria, com olhares atravessados e silêncio pesado. Marcos olhou para o relógio e disse que a reunião seria em 1 hora. Disse que queria todos presentes, incluindo a mãe no centro da mesa. Ricardo perguntou se precisava chamar o advogado da família também. Marcos respondeu que não, que era apenas uma conversa familiar interna. Sabia que eles se sentiriam mais seguros sem testemunhas externas inicialmente. Era o erro deles, achar que podiam mentir na frente deles sem provas. Levantou-se e foi para o quarto buscar a caderneta e as fotos. Organizou os papéis na mesa da sala com cuidado cirúrgico. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça que formava a verdade. A mãe olhava para ele com esperança misturada com medo do confronto. Marcos acenou para ela com a cabeça, indicando que estava tudo sob controle. Os irmãos cochichavam no canto, tentando adivinhar o que viria pela frente. Eles não sabiam que o chão sob seus pés já estava desmoronando. Marcos pegou a caderneta e sentiu o peso dela na mão direita. Caminhou até a mesa e colocou o objeto no centro exato da superfície. O silêncio na sala ficou absoluto, apenas quebrado pela respiração ofegante da mãe. Marcos olhou para cada irmão nos olhos antes de começar a falar. Disse que aquela caderneta continha a história real dos últimos 2 anos. Disse que cada linha seria lida em voz alta para todos ouvirem. Ricardo tentou se levantar para pegar o caderno, mas Marcos foi mais rápido. Afirmou que quem tocasse no documento antes da hora seria expulso da casa. A ameaça foi clara e eles voltaram a se sentar imediatamente. Cláudia começou a suar visivelmente, limpando as mãos na calça jeans.
Marcos abriu a caderneta na primeira página, marcada com uma fita vermelha. Respirou fundo e começou a ler a primeira data registrada pela mãe. A voz dele era firme, sem emoção, apenas fatos crus e dolorosos. Cada palavra era um prego no caixão da mentira dos irmãos. A mãe fechou os olhos e começou a chorar silenciosamente ao ouvir a própria voz. Marcos não parou. Continuou lendo até a última entrada do dia anterior. Quando terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor e pesado. Ninguém tinha coragem de olhar para ninguém depois da verdade exposta. Marcos fechou a caderneta e olhou para os irmãos com desprezo. Perguntou se eles tinham alguma explicação para o que estava escrito ali. Ricardo abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu da garganta. Cláudia baixou a cabeça e começou a chorar de vergonha finalmente. A justiça tinha chegado naquela sala de forma avassaladora e definitiva. Marcos disse que eles tinham 10 minutos para fazer as malas e sair. Disse que a casa agora era apenas da mãe e dele, sem mais exploradores. Os irmãos se levantaram lentamente, derrotados pela própria consciência pesada. Saíram da sala sem dizer uma palavra, carregando o peso do erro. Marcos abraçou a mãe e disse que finalmente estavam seguros em casa. Ela respirou fundo, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. A guerra tinha acabado e a paz começava a nascer no quintal. O dia seguinte amanheceu com uma névoa baixa cobrindo o quintal, dando à casa uma aparência fantasmagórica que combinava com o humor de Marcos. Ele sabia que não podia mais adiar o confronto direto, mas precisava garantir que todos estivessem presentes para ouvir a verdade. A estratégia exigia paciência, algo que ele estava aprendendo a ter desde que viu o prato vazio da mãe. Ele pegou o celular no bolso e olhou para a lista de contatos salvos há anos sem usar. Os nomes de Ricardo e Cláudia estavam lá, congelados no tempo, como se nada tivesse acontecido. Ele discou o número do irmão primeiro, ouvindo o tom de chamada ecoar no silêncio da cozinha. Ricardo atendeu no terceiro toque, a voz rouca de quem acabara de acordar tarde. Marcos não deu bom dia, não perguntou como estava a noite, foi direto ao ponto essencial. Ligou para os irmãos um a um. Disse apenas: "Precisamos conversar." Nenhum perguntou por quê. A falta de curiosidade deles foi a primeira confissão de culpa que ele registrou mentalmente. Se tivessem a consciência limpa, teriam perguntado se a mãe estava bem ou se havia algum problema urgente. O silêncio do outro lado da linha era pesado, carregado de suspeita e medo disfarçado de indiferença. Marcos desligou sem esperar resposta e repetiu o processo com Cláudia, obtendo o mesmo resultado gélido. Eles sabiam que a hora havia chegado, mesmo sem saberem exatamente o que ele havia descoberto. Desligou o telefone e olhou para a mãe que observava tudo da porta da cozinha com apreensão. Ela segurava a bengala com as duas mãos, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Marcos foi até ela e segurou seus ombros frágeis, transmitindo calma através do toque firme. Disse que ela não precisava ter medo, pois dessa vez ele não estaria sozinho. A vizinha Dona Conceição havia prometido vir mais tarde para apoiar o testemunho sobre as comidas negadas. Era crucial ter uma voz externa naquela sala, alguém que não tivesse interesse financeiro na aposentadoria da idosa. Marcos passou a manhã organizando a sala de estar, removendo as revistas velhas e limpando a poeira da mesa de madeira. Cada movimento era deliberado, preparado para criar um ambiente solene para o julgamento familiar. Ele queria que eles se sentissem pequenos naquela casa que haviam transformado em prisão. Ricardo desceu as escadas por volta do meio-dia, bocejando alto, sem nenhuma consideração pelos outros. Perguntou se ia ter almoço, reclamando que a geladeira nova estava trancada novamente.
Marcos respondeu que o almoço seria servido após a conversa, condicionando o alimento à verdade. O irmão revirou os olhos e foi até a pia beber água diretamente da torneira, mostrando seu desprezo pelas regras. Cláudia apareceu pouco depois, vestindo uma roupa de sair como se estivesse indo a uma festa e não a uma reunião grave. Ela perguntou se precisava chamar o marido dela também, tentando diluir a responsabilidade pessoal. Marcos disse que queria apenas os filhos diretos de Dona Lourdes naquela sala inicial. A tensão no ar era palpável, como antes de uma tempestade elétrica que promete destruir tudo no caminho. Marcos voltou para a cozinha e preparou café, servindo primeiro para a mãe em uma xícara limpa. Ela segurou a xícara quente com ambas as mãos, aproveitando o calor que faltava em seu corpo frio. Os irmãos observavam de longe, incomodados com a atenção especial que Marcos dava à idosa. Eles não estavam acostumados a ver a mãe sendo tratada como prioridade e não como obstáculo. Marcos sentou-se na cabeceira da mesa e esperou, olhando para o relógio na parede constantemente. O tic-tac dos ponteiros parecia contar os segundos restantes de impunidade para os irmãos. Ricardo começou a bater o pé no chão, um sinal nervoso de que sua paciência estava acabando. Cláudia mexia no celular, digitando mensagens rapidinhas, provavelmente para se proteger de algo. Marcos não disse nada, apenas manteve o olhar fixo na porta da entrada onde a vizinha entraria. O tempo passou lento, cada minuto esticado como um elástico prestes a arrebentar. Finalmente, houve batidas suaves na porta da frente, o sinal combinado com Dona Conceição. Marcos se levantou para abrir, sentindo o coração acelerar com a chegada da testemunha-chave. A vizinha entrou com passos firmes, trazendo na bolsa os registros que haviam combinado antes. Ela cumprimentou Dona Lourdes com um aceno de cabeça respeitoso e ignorou completamente os filhos. Sentou-se no canto da sala, preparando-se para ouvir e confirmar cada palavra que seria dita. Marcos olhou para os irmãos e viu o medo surgir nos olhos deles, ao ver uma pessoa externa. Eles perceberam que aquilo não seria apenas uma briga interna de família, mas algo maior. Ricardo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira para trás com um estrondo alto. Perguntou o que aquela mulher estava fazendo ali, tentando intimidação pela voz alta. Marcos respondeu que ela estava ali como testemunha das condições de vida da mãe. Cláudia riu nervosamente, dizendo que não precisavam de vizinha intrometida em assuntos particulares. A palavra intrometida ficou pairando no ar, revelando o quanto se sentiam donos daquela situação. Marcos ignorou o comentário e indicou que todos se sentassem para começar oficialmente. A sala ficou em silêncio, apenas com o som da respiração ofegante de Dona Lourdes. Marcos sabia que o próximo passo seria mostrar os documentos financeiros que havia roletado. Respirou fundo e abriu a gaveta da mesa onde guardava os papéis do banco. O momento da verdade estava mais próximo do que eles imaginavam possível. Os irmãos se acomodaram de volta nas cadeiras, mas seus corpos estavam rígidos como pedras. Ricardo cruzou os braços sobre o peito, uma postura defensiva clássica de quem sabe que está errado. Cláudia endireitou a postura e tentou sorrir, usando o charme que sempre usava para manipular situações. Ela disse que talvez houvesse um mal-entendido sobre as compras e a comida da mãe. Marcos ouviu calado, deixando que ela falasse bastante para se comprometer com as próprias mentiras. Ele sabia que quanto mais eles falassem sem provas, mais fácil seria desmontá-los depois. Dona Lourdes olhava para os filhos com uma expressão de dor que ia além do físico. Era a dor de ver o fruto do seu amor transformado em ganância fria e calculista. Marcos pegou uma caneta e começou a anotar tudo o que eles diziam na frente deles. O som da caneta no papel era irritante
importante para os irmãos, que se mexiam inquietos. Ricardo perguntou o que ele estava notando, tentando ver o caderno de perto. Marcos respondeu que estava registrando as contradições para o advogado que viria depois. A menção do advogado fez Cláudia empalidecer visivelmente, perdendo a cor do rosto. Ela sussurrou para o irmão que talvez devessem tentar negociar antes que ficasse pior. Marcos ouviu o sussurro e manteve a expressão neutra, sem dar nenhuma vantagem. Ele queria que eles se sentissem encurralados, sem saída fácil para suas ações. Dona Conceição permanecia quieta no canto, observando tudo com olhos atentos e críticos. Ela era a representação da comunidade, da moralidade que os irmãos haviam ignorado. Marcos voltou a falar, dizendo que queria ouvir a versão deles sobre a aposentadoria. Ricardo começou a falar rápido, dizendo que o dinheiro era usado para manter a casa em pé. Disse que consertos, luz e água consumiam tudo que entrava na conta da mãe. Marcos deixou ele falar por 5 minutos, sem interromper o fluxo de justificativas. Quando Ricardo parou para respirar, Marcos abriu uma pasta sobre a mesa com extratos bancários. Mostrou os saques em dias de semana, em horários de bares e lojas de departamento. Perguntou onde estava o dinheiro gasto em materiais de construção naqueles horários. Ricardo gaguejou, dizendo que comprava materiais em lojas abertas nesse horário. Marcos rebateu mostrando que não havia nenhuma nota fiscal de compra na casa. A mentira estava desmoronando peça por peça na frente de todos na sala. Cláudia tentou intervir, dizendo que ela cuidava das compras de mercado com aquele dinheiro. Marcos perguntou então por que a geladeira estava vazia e trancada com cadeado. Ela não teve resposta. Apenas baixou os olhos para o colo, envergonhada. Dona Lourdes soltou um soluço baixo, cobrindo a boca com a mão trêmula. Marcos parou a discussão por um momento para deixar a mãe se recompor emocionalmente. Ele serviu um copo de água para ela e esperou ela beber com calma. Os irmãos aproveitaram o silêncio para trocar olhares de cumplicidade nervosa. Eles estavam tentando combinar uma história nova, sem usar palavras faladas. Marcos percebeu a troca de sinais e decidiu apertar o cerco ainda mais. Disse que tinha também as fotos tiradas pela vizinha do lixo, onde a mãe catava comida. Ricardo explodiu, dizendo que aquilo era mentira e invasão de privacidade. Ele se levantou novamente, apontando o dedo para o rosto de Marcos com agressividade. Disse que ninguém tinha direito de julgar o que faziam dentro da própria casa. Marcos não recuou. Manteve o olhar fixo no dedo apontado para ele. Respondeu que a casa era da mãe, e eles eram apenas hóspedes não convidados. A palavra hóspedes feriu o orgulho dos irmãos mais do que qualquer acusação. Eles se consideravam donos, herdeiros antecipados que podiam fazer o que quisessem. Cláudia começou a chorar, dizendo que faziam tudo por amor à família. Marcos perguntou onde estava o amor quando negavam remédios para a dor da mãe. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que eles deram até aquele momento. Dona Conceição se mexeu na cadeira, preparando-se para falar se fosse necessário. Marcos fez um sinal para ela esperar, pois ainda não era o momento final. Ele queria que os irmãos se sentissem seguros demais antes do golpe final. Disse que queria dar uma chance para eles consertarem as coisas voluntariamente. Propôs que eles devolvessem o dinheiro e pedissem desculpas à mãe agora. Ricardo riu alto, um som seco e sem humor que ecoou nas paredes vazias.
Disse que não devolveria nada, porque considerava aquilo como pagamento por cuidados. Aquela frase foi a confirmação final que Marcos precisava para agir legalmente. Ele anotou a frase no caderno, sublinhando com força para marcar a importância. Cláudia concordou com o irmão, dizendo que cuidar de velho dava muito trabalho. Dona Lourdes fechou os olhos, como se não quisesse ouvir mais aquela crueldade. Marcos fechou a pasta com um estalo seco que fez todos pularem na cadeira. Disse que a chance de resolução amigável havia acabado naquele segundo. Levantou-se e disse que eles deveriam se preparar para as consequências legais. Os irmãos se olharam, percebendo que haviam ido longe demais na confissão. Ricardo tentou voltar atrás, dizendo que estava nervoso e não quis dizer aquilo. Marcos não aceitou a retratação, pois já estava tudo registrado e testificado. A sala parecia diminuir de tamanho com a tensão acumulada entre as quatro paredes. Marcos caminhou até a janela e olhou para o quintal onde tudo começou. Lembrou da mãe comendo sobras e sentiu a certeza de que estava fazendo certo. Voltou-se para eles e disse que o próximo passo seria a reunião formal com todos. Disse que convidaria outros familiares e autoridades, se necessário, para ouvir a verdade. Cláudia implorou para não envolver polícia, dizendo que seria uma vergonha para a família. Marcos respondeu que a vergonha já existia. Ele apenas iria revelá-la para todos. A ameaça pairou no ar como uma sentença de morte para a reputação deles. Dona Lourdes abriu os olhos e olhou para o filho com gratidão silenciosa. Ela sabia que estava sendo defendida como nunca antes em sua vida longa. Marcos respirou fundo e preparou o ambiente para a etapa final do plano. Sabia que eles tentariam algo desesperado antes de aceitar a derrota total. Precisava estar vigilante a cada movimento deles dentro daquela casa. O dia estava terminando e as sombras começavam a cobrir a sala de estar. Marcos acendeu a luz principal, eliminando os cantos escuros onde segredos se escondiam. Disse que a reunião definitiva seria no domingo, quando todos estivessem presentes. Disse que não aceitaria faltas nem desculpas de última hora naquele dia. Os irmãos assentiram em silêncio, sabendo que não tinham outra opção. Marcos olhou para o relógio e disse que podiam ir para os quartos descansar. Disse que precisavam de energia para o que viria nos próximos dias. Eles se levantaram devagar e subiram as escadas sem olhar para trás. Dona Conceição se levantou também e se despediu com um aperto de mão firme. Ela disse para Marcos ter cuidado, pois animais encurralados mordem forte. Marcos agradeceu e acompanhou a vizinha até a porta de entrada da casa. Fechou a porta com chave e trancou todas as fechaduras adicionais que instalou. Verificou as janelas e garantiu que a mãe estava segura no quarto dela. Voltou para a sala e ficou olhando para a mesa onde a batalha havia começado. Sabia que a guerra estava longe do fim. Aquela foi apenas a primeira skirmish. Precisava de mais provas, mais testemunhas, mais segurança para a mãe. Pegou o celular e enviou uma mensagem para o advogado atualizando a situação. O advogado respondeu rapidamente, pedindo mais documentos bancários específicos. Marcos anotou a lista e preparou-se para buscar mais informações no dia seguinte. A noite caiu completamente e a casa ficou em silêncio absoluto novamente. Marcos não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona da sala, vigiando o corredor. Ouviu passos leves no andar de cima. Provavelmente os irmãos tramando algo. Ele estava pronto para qualquer coisa que viesse naquela direção escura. A madrugada passou lenta, com cada hora parecendo um dia inteiro de vigília. Quando o sol nasceu, Marcos já estava de pé, pronto para continuar a luta.
Sabia que o domingo chegaria rápido e precisava estar preparado para o confronto final. A mãe acordou e veio para a cozinha, parecendo mais forte que no dia anterior. Marcos fez café e trouxe pão fresco que comprou na padaria cedo. Ela comeu com apetite, recuperando as forças para o que viria pela frente. Marcos observava cada mastigada como se fosse uma vitória pessoal contra a injustiça. Os irmãos desceram para o café e ignoraram a mãe completamente na mesa. Marcos notou o desprezo e anotou mentalmente para usar no domingo. Cada gesto deles era uma prova a mais de que mereciam a expulsão da casa. Terminaram o café e saíram para a rua, dizendo que tinham coisas a resolver. Marcos sabia que eles estavam tentando encontrar uma saída legal para o problema. Deixou que fossem, pois quanto mais eles se movessem, mais rastros deixariam. Fechou a porta e voltou para a mesa onde a caderneta da mãe estava aberta. Leu novamente as páginas, memorizando cada data e cada privação registrada. Aquelas palavras seriam as armas que usaria para destruir a defesa deles. Preparou uma pasta nova com cópias de todos os documentos para distribuir na reunião. Queria que todos os tios e primos vissem a verdade com seus próprios olhos. A justiça não seria apenas para ele, seria para toda a família saber a verdade. Organizou os papéis em ordem cronológica para facilitar o entendimento de todos. Cada documento era um tijolo na parede que separaria os irmãos da mãe. Dona Lourdes veio para a sala e sentou ao lado dele no sofá. Pegou a mão dele e disse que estava orgulhosa do homem que ele se tornou. Marcos sentiu os olhos encherem de água com um elogio simples e sincero. Disse que tudo aquilo era por causa do amor que ela lhe deu quando criança. Ela sorriu e disse que o amor nunca deveria ser usado como corrente. Marcos concordou, sabendo que aquela frase resumia todo o sofrimento dela. Passaram a tarde em silêncio, apenas na companhia um do outro na sala tranquila. Os irmãos só voltaram tarde da noite, trazendo um clima agitado consigo. Marcos ouviu sussurros altos no quarto de Ricardo através do teto fino. Eles estavam planejando algo, mas ele não sabia exatamente o que ainda. Dormiu com um ouvido atento, pronto para acordar se ouvisse passos no corredor. A noite foi longa, mas ele conseguiu descansar algumas horas antes do amanhecer. Acordou com o barulho de alguém mexendo na cozinha antes do sol nascer. Levantou em silêncio e foi até a porta do quarto observar sem ser visto. Viu Cláudia revirando as gavetas da cozinha com desespero e pressa. Ela procurava algo específico, talvez documentos que Marcos havia deixado visíveis. Marcos entrou na cozinha e acendeu a luz, pegando ela no flagra. Cláudia deu um pulo e derrubou uma colher no chão com o susto da luz. Perguntou o que ela estava fazendo ali àquela hora da manhã procurando coisas. Ela gaguejou e disse que estava apenas procurando um copo de água para tomar remédio. Marcos olhou para as gavetas abertas e viu que ela não tinha pegado copo nenhum. Disse que sabia exatamente o que ela estava procurando e não ia encontrar. Cláudia saiu correndo da cozinha, subindo as escadas sem olhar para trás. Marcos trancou a cozinha e guardou os documentos originais em um lugar seguro. Sabia que eles tentariam roubar ou destruir as provas antes do domingo. Precisava proteger a caderneta como se fosse a vida da própria mãe. Voltou para o quarto e escreveu no caderno de anotações a tentativa de invasão. Cada tentativa deles era mais uma prova de culpa acumulada contra eles mesmos. O dia clareou, e Marcos sabia que o domingo seria o dia da verdade final. Preparou-se mentalmente para não deixar emoção atrapalhar a apresentação dos fatos. A mãe estava segura. As provas estavam guardadas. A vizinha estava alerta.
nada poderia impedir a justiça de ser feita naquela casa, naquele fim de semana. Marcos olhou no espelho e viu um homem determinado e pronto para a batalha. Ajustou a camisa e desceu para preparar o café da manhã para a mãe. Ela precisava estar forte para ouvir tudo o que seria revelado na sala. Os irmãos desceram em silêncio, evitando olhar nos olhos de Marcos ou da mãe. O clima era de funeral, como se soubessem que algo iria morrer ali. Marcos serviu o café e disse que era a última refeição juntos naquela dinâmica. Eles não entenderam o aviso, ocupados demais com seus próprios medos internos. O tempo passou rápido e a noite de sábado chegou trazendo a véspera do julgamento. Marcos verificou as trancas uma última vez antes de ir dormir naquela noite. Sabia que o domingo mudaria a história daquela família para sempre. Fechou os olhos e dormiu com a consciência tranquila de dever cumprido. O domingo chegou com um céu azul claro, contrastando com a tempestade que se formava dentro da casa. Marcos acordou cedo e vestiu uma camisa social, tratando o dia como uma ocasião solene. A mãe também se arrumou com cuidado, colocando um vestido limpo que guardava para ocasiões especiais. Ela queria estar digna para o momento em que sua voz seria finalmente ouvida. Marcos preparou a sala com cadeiras extras para acomodar todos que viriam para a reunião. A vizinha Dona Conceição chegou cedo, trazendo consigo mais 2 vizinhos que haviam visto coisas. Eles se sentaram no fundo da sala, prontos para confirmar o que Marcos apresentasse. Os irmãos desceram vestindo roupas discretas, tentando parecer inocentes e preocupados. Ricardo cumprimentou os vizinhos com um aceno de cabeça tenso e forçado. Cláudia sentou-se longe da mãe, como se temesse contágio ou represálias físicas. Marcos esperou até que todos estivessem acomodados e em silêncio total na sala. Respirou fundo e olhou para cada rosto presente, medindo o nível de atenção. A reunião começou. Marcos colocou a caderneta sobre a mesa. O objeto parecia pulsar no centro da mesa, atraindo todos os olhares para si. Ele abriu na primeira página e começou a ler as anotações da mãe em voz alta. A voz dele era firme, ecoando nas paredes como um martelo de juiz. Leu sobre os dias sem comida, sobre os remédios negados, sobre as humilhações sofridas. Cada data lida era um golpe direto na consciência dos irmãos presentes. Ricardo tentou interromper, dizendo que aquilo era exagero da mente velha da mãe. Marcos não parou. Continuou lendo até a última entrada escrita com letra trêmula. Dona Lourdes chorava silenciosamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Os vizinhos ouviam atentamente, balançando a cabeça em confirmação do que sabiam. Cláudia cobriu o rosto com as mãos, incapaz de encarar a mãe diretamente. Marcos fechou a caderneta e olhou para os irmãos com expectativa de defesa. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém tinha coragem de falar nada. Ricardo se levantou e disse que eles fizeram o melhor que podiam com pouco dinheiro. Marcos rebateu, mostrando os extratos bancários com compras de luxo feitas por eles. Perguntou onde estava o pouco dinheiro que eles alegavam não ter. Ricardo não teve resposta, apenas baixou os ombros em derrota visível. Cláudia tentou culpar o irmão, dizendo que ele quem controlava o dinheiro todo. Os dois começaram a discutir entre si na frente da mãe e dos vizinhos. Marcos deixou que se acusassem mutuamente, pois isso confirmava a culpa de ambos. A mãe observava a briga com uma expressão de tristeza profunda e cansaço. Ela viu ali o fim do sonho de ter uma família unida e cuidadosa. Marcos interveio quando a discussão ficou muito acalorada e perto de agressão física. Disse que a decisão estava tomada e eles não tinham mais voz naquilo.
Anunciou que eles deveriam sair da casa até o final daquele dia. Ricardo gritou que não podia sair assim, que não tinha para onde ir. Marcos respondeu que isso era problema deles, não da mãe que expulsaram. Os vizinhos assentiram, apoiando a decisão de Marcos com olhares firmes. Cláudia implorou por mais tempo, dizendo que precisava arrumar um lugar. Marcos concedeu 24 horas, nem um minuto a mais que isso. Disse que se não saíssem, a polícia seria chamada para remoção forçada. Os irmãos se olharam, percebendo que não havia mais negociação possível. Levantaram-se e saíram da sala, derrotados e envergonhados publicamente. Marcos foi até a mãe e a abraçou forte, sentindo ela tremer de emoção. Disse que agora ela poderia viver em paz, sem medo de passar fome. Ela sussurrou que nunca imaginaria ver aquele dia chegar em vida. Os vizinhos se despediram, prometendo vigiar a casa nos próximos dias. Marcos acompanhou todos até a porta, garantindo que estavam seguros. Voltou para a sala e viu a mãe olhando para a caderneta sobre a mesa. Ela pediu para ele guardar aquele livro como lembrança do que superaram. Marcos pegou a caderneta e sentiu o peso da história nas mãos. Colocou na gaveta e trancou, simbolizando o fim daquele capítulo doloroso. Os irmãos começaram a fazer as malas no andar de cima com barulho. O som de gavetas batendo era o som da liberdade voltando para casa. Marcos preparou um almoço especial para celebrar a vitória com a mãe. Eles comeram juntos na mesa da sala, sem pressa e sem medo. A comida tinha gosto de justiça e de amor recuperado tardiamente. Ricardo desceu e disse que já tinha arrumado um quarto para alugar na cidade. Cláudia disse que iria ficar com uma amiga até se estabilizar financeiramente. Marcos não perguntou detalhes, apenas confirmou que as chaves seriam entregues. Eles saíram da casa 1 hora depois, carregando sacolas de lixo plástico. Não olharam para trás, carregando o peso da vergonha nas costas. Marcos trancou a porta e sentiu o silêncio da casa mudar de qualidade. Era um silêncio pacífico, não mais um silêncio de medo e segredos. A mãe foi para o quintal e sentou na mesma cadeira de plástico de antes. Dessa vez, ela sorriu para o sol, aproveitando o calor sem fome. Marcos ficou na porta observando, sentindo o dever de filho finalmente cumprido. Sabia que a recuperação dela seria lenta, mas agora tinha esperança. A casa estava limpa, a geladeira estava aberta e cheia de comida boa. Nada mais seria trancado naquela casa enquanto ele estivesse presente. Os vizinhos voltaram à tarde para trazer um doce para a mãe. A comunidade havia se mobilizado para proteger a idosa, agora que sabia. Marcos agradeceu a todos, sentindo que não estava sozinho naquela jornada. A noite caiu e a casa estava iluminada com luzes quentes e acolhedoras. Marcos sentou na varanda com a mãe, ouvindo os sons da rua tranquila. Ela disse que estava cansada, mas era um cansaço bom de quem lutou. Marcos disse que ela podia descansar, pois ele assumiria a guarda de tudo. Ela fechou os olhos e adormeceu na cadeira, segura e protegida. Marcos cobriu ela com um cobertor e ficou vigiando o sono dela. O celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido na tela. Era um aviso, dizendo que os irmãos não tinham terminado aquilo ainda. Marcos leu a mensagem e sentiu um frio na espinha imediato. Olhou para a mãe dormindo e percebeu que o perigo não havia passado. Alguém estava observando a casa da escuridão da rua naquele momento. Ele se levantou devagar e foi pegar o telefone para ligar para a polícia. A vitória tinha sido grande, mas a guerra podia estar apenas começando.
O vulto na esquina se moveu quando a luz da varanda acendeu. Marcos trancou a porta rapidamente e apagou a luz externa para não dar alvo. O coração disparou no peito enquanto ele olhava pela fresta da cortina. Havia um carro parado do outro lado da rua com os faróis apagados. Ele não sabia quem estava dentro, mas sabia que não era amigo. A paz conquistada durante o dia parecia frágil como vidro fino. Marcos pegou um bastão de beisebol que guardava atrás da porta. Preparou-se para defender a mãe novamente se fosse necessário. A noite estava apenas começando, e os inimigos estavam do lado de fora. Ele não deixaria eles entrarem naquela casa de jeito nenhum. A mensagem no celular continuava vibrando com ameaças veladas. Marcos bloqueou o número e silenciou o telefone para não acordar a mãe. Sentou no chão da sala, encostado na porta, pronto para agir. O vulto na rua não se mexia, apenas observava fixamente a casa. Marcos sussurrou para si mesmo que estava pronto para o que viesse. A proteção da mãe era a única coisa que importava agora. O tempo passou lento, cada minuto uma eternidade de tensão. O carro na rua finalmente ligou os faróis e saiu em disparada. Marcos soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo nos pulmões. Mas sabia que eles voltariam. Aquilo era apenas um aviso prévio. Levantou-se e verificou todas as trancas e janelas novamente. A segurança da mãe exigia vigilância constante e sem falhas. Voltou para a sala e ficou acordado a noite inteira sem piscar. O sol nasceria em algumas horas e ele precisava estar alerta. A batalha pela dignidade da mãe tinha mudado de nível agora. Não era mais apenas família, era crime e ameaça real. Marcos estava pronto para enfrentar qualquer coisa por ela. A madrugada passou e ele não sentiu cansaço, apenas adrenalina. Quando o galo cantou, ele sabia que o dia seria longo e difícil. Preparou o café e acordou a mãe com suavidade para não assustar. Ela perguntou se ele tinha dormido bem e ele mentiu dizendo que sim. Não queria preocupar ela com as ameaças da noite anterior. Sorriu para ela e disse que tudo estava sob controle absoluto. Ela acreditou e começou a comer o pão com manteiga tranquilamente. Marcos observava a rua pela janela enquanto tomava seu café preto. O carro não estava mais lá, mas a sensação de perigo permanecia. Ele sabia que precisava reforçar a segurança da casa urgentemente. Ligou para uma empresa de alarmes e marcou instalação para aquele dia. Enquanto isso, ficaria de guarda pessoalmente sem sair do portão. Os irmãos haviam cruzado uma linha que não podiam mais voltar. Marcos estava pronto para levar a proteção até as últimas consequências. A mãe terminou o café e foi regar as plantas do quintal. Marcos foi atrás, mantendo distância para vigiar a rua constantemente. Cada movimento estranho seria analisado e confrontado imediatamente. A paz da manhã era enganosa, cobrindo uma tensão subterrânea. Ele não confiaria em ninguém até ter certeza da segurança total. A caderneta estava guardada, mas a ameaça era física agora. Marcos ajustou a postura e ficou alerta como um sentinela. O dia estava apenas começando e ele não baixaria a guarda. A noite se arrastou como se o tempo tivesse parado naquela casa vigilante. Marcos não piscava, sentado na poltrona da sala com um bastão apoiado no joelho direito. O celular permanecia silencioso sobre a mesa lateral, mas a tensão no ar era espessa como fumaça. Dona Lourdes dormia no quarto, protegida pelas trancas novas e pela presença do filho. Outside, o carro permaneceu parado por mais 2 horas antes de finalmente desaparecer na escuridão da rua.
Marcos só relaxou os ombros quando o sol começou a clarear o horizonte cinzento. Ele sabia que aquela ameaça não era vazia. Os irmãos estavam desesperados e perigosos. Levantou-se e foi até a cozinha preparar um café forte para manter a mente alerta. O cheiro do café torrado trouxe um conforto mínimo em meio ao caos iminente. Ele precisava de ajuda profissional para garantir que a mãe não fosse tocada novamente. Ligou para o advogado assim que o relógio marcou 7 horas da manhã. O Dr. Henrique atendeu prontamente e disse que estaria ali em 1 hora com um oficial de justiça. Marcos agradeceu e desligou, sentindo um peso sair das costas com a promessa de apoio legal. Caminhou até o quarto da mãe e verificou se ela estava respirando tranquilamente. Ela parecia uma criança dormindo, indefesa e confiante na proteção dele. Marcos beijou a testa dela e saiu do quarto sem fazer barulho. Foi até a porta da frente e conferiu as fechaduras uma última vez antes do dia começar. A rua estava silenciosa, mas ele sabia que os olhos dos vizinhos estavam nas janelas. Dona Conceição apareceu na calçada e acenou, mostrando que estava de vigia também. Ela segurava uma vassoura como se fosse uma arma, pronta para defender a amiga. Marcos sorriu para ela, agradecido por não estar sozinho naquela trincheira doméstica. O advogado chegou pontualmente, acompanhado de um homem fardado que carregava documentos. Eles entraram na casa e Marcos explicou a situação da noite anterior com detalhes. O oficial de justiça anotou tudo em um bloco azul, sério e concentrado. Disse que aquilo configurava ameaça e violação de domicílio, passível de prisão. Marcos sentiu um alívio frio, pois a lei estava finalmente do lado deles. O Dr. Henrique sugeriu que fizessem a notificação de despejo naquele mesmo instante. Disse que era melhor garantir a saída deles antes que voltassem com mais gente. Marcos concordou e pegou as chaves reservas que havia confiscado dos irmãos. Entregou tudo nas mãos do advogado, formalizando a transferência de controle da casa. O oficial perguntou onde estavam os ocupantes ilegais para entregar a intimação. Marcos disse que eles estavam fora, mas que provavelmente voltariam para buscar as malas. O advogado disse que esperariam na sala para fazer a entrega em mãos. Marcos serviu água para os 2 homens e ficou na janela observando a rua. O tempo passou lento, cada minuto esticado pela expectativa do confronto. Dona Lourdes acordou e veio para a sala, apoiada no braço do filho. Ela vestia um casaco grosso, mesmo com o calor, como se sentisse frio por dentro. O oficial se levantou respeitosamente quando ela entrou e pediu que ela se sentasse. Disse que estava ali para garantir que ela pudesse viver em paz na própria casa. Ela chorou baixinho, agradecendo com um aceno de cabeça trêmulo e emocionado. Marcos segurou a mão dela, transmitindo força através do toque firme e quente. O barulho de um carro se aproximando fez todos na sala ficarem alertas imediatamente. Era uma caminhonete velha, batendo, com Ricardo ao volante e Cláudia no banco. Eles pararam bruscamente na frente do portão, levantando poeira da rua seca. Marcos foi até a porta e abriu antes que eles pudessem bater ou gritar. Ricardo desceu do carro com cara de poucos amigos, pronto para discutir. Ele viu o oficial de justiça e o advogado e parou no meio do passo. O sorriso arrogante desapareceu do rosto dele, substituído por um medo súbito e palpável. Cláudia desceu mais devagar, percebendo que a situação havia mudado drasticamente durante a noite. O advogado se adiantou e apresentou os documentos de intimação de despejo imediato. Disse que eles tinham 15 minutos para pegar suas malas e sair da propriedade.
Ricardo tentou argumentar, dizendo que era filho e tinha direitos sobre a casa. O oficial respondeu que direitos não incluíam explorar e ameaçar a própria mãe idosa. A voz do oficial era alta o suficiente para que os vizinhos ouvissem da calçada. Dona Conceição e outros moradores se aproximaram para ver o desfecho daquela novela. A vergonha pública começou a queimar o rosto dos irmãos diante da comunidade. Marcos permaneceu calado, deixando que a autoridade da lei falasse por ele. Ricardo olhou para os lados, procurando uma saída que não existia mais. Cláudia começou a chorar, percebendo que não havia como negociar daquela vez. O advogado apontou o relógio e disse que o tempo estava correndo contra eles. Marcos entrou na casa e trouxe as sacolas que eles haviam feito antes. Jogou as sacolas na calçada, perto do carro, sem dizer uma única palavra. O gesto foi definitivo, um corte final no cordão umbilical da dependência. Ricardo chutou uma pedra de raiva, mas não ousou avançar contra o oficial. Ele pegou as sacolas e jogou no banco de trás da caminhonete barulhenta. Cláudia entrou no carro sem olhar para a mãe que observava da porta. Marcos ficou ao lado da mãe, protegendo-a com o próprio corpo da visão deles. Ricardo ligou o motor e gritou uma ofensa que se perdeu no ruído do escapamento. Eles saíram em disparada, deixando para trás o silêncio e a poeira da rua. Os vizinhos aplaudiram discretamente, mostrando apoio à vitória da justiça familiar. Marcos abraçou a mãe ali na porta, sob o sol da manhã clara. Ela sussurrou que finalmente podia respirar sem sentir o peito apertado. O oficial se despediu e disse que voltaria se houvesse qualquer novo problema. O advogado apertou a mão de Marcos e elogiou a coragem dele em proteger a verdade. Eles entraram na casa e fecharam o portão, isolando-se do mundo exterior. Dentro, o silêncio era diferente, leve, sem o peso dos passos hostis. Marcos olhou para a mãe e viu um brilho nos olhos que não via há anos. Era o brilho da dignidade recuperada depois de tanto tempo na escuridão. Ele sabia que a luta tinha acabado, mas a cura ainda estava começando. Precisavam de tempo, comida boa e muito amor para esquecer o medo. Marcos foi para a cozinha e abriu a geladeira sem cadeado pela primeira vez. Pegou frutas e suco e serviu para a mãe na mesa limpa. Ela comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse um banquete raro. Marcos sentou na frente dela e observou cada movimento de mastigação tranquilo. Aquele era o verdadeiro luxo. Ver a mãe nutrida e segura em casa. O celular dele vibrou. Era uma mensagem de apoio de um primo distante. A notícia tinha se espalhado e a família maior estava do lado deles agora. Marcos respondeu agradecendo e desligou a tela para focar no momento presente. A mãe terminou o suco e limpou os lábios com o guardanapo de pano. Ela perguntou se eles poderiam voltar algum dia para fazer mal a Gen. Marcos disse que não, que a lei e os vizinhos não permitiriam mais. Ela acreditou nele, pois nunca tinha visto o filho tão firme e decidido. Levantou-se devagar e foi para a sala sentar na poltrona favorita dela. Marcos ficou na cozinha lavando o copo, ouvindo o rádio baixo ligado. A rotina doméstica voltava a ser simples e sem armadilhas escondidas. Ele olhou para o quintal e viu as plantas que a mãe gostava de cuidar. Prometeu a si mesmo que ajudaria ela a regar aquelas flores todos os dias. A casa precisava ser um jardim de paz, não um campo de batalha eterno. O dia seguiu tranquilo, sem portas batendo ou gritos no corredor. Marcos aproveitou para fazer pequenas reformas na fechadura da porta dos fundos. Queria garantir que nenhuma entrada fosse possível sem permissão explícita. A mãe cochilou na sala, protegida pela luz do sol que entrava pela janela. Marcos vigiava o sono dela, como um guardião silencioso e atento. A tarde caiu,
E a rua continuava calma, sem carros suspeitos parados. A ameaça havia sido real, mas a resposta foi mais forte e organizada. Ele sabia que precisava manter a guarda alta por mais alguns dias, mas o coração já estava mais leve, sabendo que o pior tinha passado. A justiça tinha sido feita, não com violência, mas com verdade e lei. Os irmãos tinham perdido o direito de chamar aquela casa de lar, e a mãe tinha tido o direito de envelhecer com respeito e pão na mesa. Marcos suspirou fundo e sentou no sofá ao lado da cadeira dela. Pegou a mão dela novamente e ficou ali em silêncio companheiro. Não precisavam de palavras. A presença era a maior prova de amor. A noite chegou e eles jantaram juntos na mesa da cozinha iluminada. Comeram sopa quente, riram de lembranças antigas e planejaram o futuro. O futuro agora era deles, sem divisões ou correntes invisíveis prendendo ninguém. Marcos olhou para a mãe e viu que ela estava corando nas bochechas. A saúde voltava devagar, trazida pelo cuidado e pelo fim do estresse constante. Ele sabia que tinha feito a escolha certa ao voltar para casa naquele dia. Se não tivesse voltado, talvez não estivessem ali para contar essa história de vitória. A gratidão preenchia o peito dele, misturada com uma tristeza pelo tempo perdido. Mas o tempo presente era o único que importava para reparar os danos. Ele se levantou para lavar a louça e deixou a mãe descansar na sala. A água quente nas mãos lembrava que a vida continuava fluindo limpa. O silêncio da casa era um abraço que envolvia cada cômodo livre de medo. Marcos secou as mãos e foi se sentar perto da mãe novamente. Ela abriu os olhos e sorriu, dizendo que se sentia em casa finalmente. Aquelas palavras foram o prêmio maior que ele poderia receber depois de tanto esforço. Fecharam os olhos juntos, ouvindo o som dos grilos no quintal seguro. A guerra tinha acabado, e a paz reinava sobre aquele telhado velho e amado. Os dias seguintes foram de uma calma reconstrutora para Dona Lourdes e Marcos. A casa ganhava nova vida, com cheiros de comida fresca e janelas abertas. Os vizinhos passavam na calçada e acenavam, solidarizados com a vitória da idosa. Dona Conceição trouxe um bolo caseiro e disse que a rua estava de olho em qualquer movimento estranho. Marcos agradeceu a proteção comunitária que surgira espontaneamente em defesa da mãe. A mãe começava a caminhar melhor, sem a bengala dentro de casa, recuperando a força perdida. Marcos acompanhou ela ao médico particular que pagou para fazer um check-up completo. O doutor disse que ela estava se recuperando bem, mas precisava de nutrição constante. Marcos seguiu a receita à risca, preparando as refeições com atenção de enfermeiro dedicado. A geladeira permanecia aberta, abastecida, sem nenhum cadeado escondendo a sobrevivência dela. Cada refeição era um ato de reparação pelo tempo em que passou fome silenciosa. Ela comentava sobre o sabor dos alimentos, redescobrindo o prazer de comer sem culpa. Marcos ouvia e sentia o coração aquecer com cada elogio simples dela sobre o tempero. A rotina se estabeleceu, marcada pelo cuidado e pelo respeito mútuo recuperado. Eles conversavam sobre o passado, mas sem reviver a dor dos irmãos traidores. O foco era o presente, construindo memórias novas para apagar as antigas feridas. Marcos organizou os documentos da casa e colocou tudo no nome da mãe oficialmente. Garantiu que ninguém mais pudesse mexer no patrimônio dela sem assinatura judicial. A segurança jurídica era tão importante quanto a segurança física das trancas novas. A mãe assinou os papéis com mão firme, entendendo a importância daquele ato. Ela disse que se sentia protegida como não se sentia desde que o pai viveu. Marcos prometeu que aquela proteção duraria enquanto ele tivesse vida e fôlego.
A vizinhança notou a mudança e passou a tratar a casa com mais respeito. Ninguém mais fazia barulho excessivo perto do muro, sabendo da vigilância ativa. A reputação dos irmãos estava manchada na comunidade, servindo de aviso para outros. Marcos não sentia ódio, apenas um dever cumprido com justiça e firmeza. Ele olhava para a mãe e via a vida voltando aos olhos dela, cansados. Uma tarde, sentados na varanda, ele refletiu sobre o que aprendeu com tudo aquilo. A família não é apenas sangue, é atitude e presença constante na hora difícil. Muitos têm irmãos que compartilham o mesmo sangue, mas não compartilham o cuidado. A sociedade está cheia de casos onde idosos são invisíveis dentro das próprias casas. Marcos pensou em quantas mães estão passando pelo que a dele passou agora. Pensou em quantos filhos acham que dinheiro substitui presença e dignidade básica. A reflexão o levou a querer compartilhar aquela lição com quem precisava ouvir. Ele olhou para a mãe e depois para a rua tranquila, onde a justiça venceu. Sentiu que era importante perguntar para quem estava ouvindo essa história agora. Você tem um irmão que não cuida dos pais como deveria? O que você faz nessa situação? A pergunta ficou no ar, ecoando na mente de quem acompanhava aquela jornada de dor e superação. Não havia resposta fácil, mas o silêncio era cúmplice de muitas realidades escondidas. Marcos sabia que a resposta estava na ação, não apenas na indignação passiva. A mãe pegou a mão dele e disse que estava feliz por ele ter voltado a tempo. Ele disse que nunca mais sairia por tanto tempo, deixando ela desprotegida sozinha. O vínculo entre eles se fortaleceu nas cinzas do conflito familiar destrutivo. A casa era deles, um santuário de paz conquistado com luta e verdade. Os irmãos não mandaram notícias. O silêncio deles era a única herança deixada. Marcos não sentia falta, pois a ausência deles era presença de tranquilidade. A mãe dormia melhor à noite, sem ouvir passos hostis no corredor escuro. Marcos também dormia melhor, sabendo que as trancas e a lei estavam do lado certo. A vida seguia, simples, honesta, sem máscaras de bondade falsa cobrindo maldade. Eles regavam as plantas juntos, cuidavam da comida e da limpeza com parceria. A mãe voltou a sorrir para as visitas, recebendo as amigas na sala arrumada. A vergonha tinha ido embora junto com os filhos que a envergonharam publicamente. Marcos observava tudo com orgulho, vendo a mãe florescer de novo na velhice. A justiça tardia chegou, mas chegou completa, limpando o nome e a casa. Ele sabia que o exemplo deles poderia inspirar outras famílias a se olharem no espelho. Não era sobre perfeição, era sobre não deixar o idoso desamparado na própria mesa. A lição estava dada, escrita na caderneta e vivida na pele daquela mãe resistente. Marcos olhou para o horizonte e sentiu que o ciclo de dor tinha se fechado. O futuro era uma estrada aberta para o descanso merecido dela. Ele seria os olhos, as mãos e a voz dela sempre que precisasse. A gratidão era o sentimento que guiava cada passo dele dentro daquela casa. A mãe acordou do cochilo e pediu um copo de água fresca imediatamente. Marcos atendeu rápido, sorrindo, feliz em poder servir sem obstáculos. Ela bebeu e disse que a água tinha gosto de liberdade nova. Ele concordou, sabendo que era a verdade mais pura dita naquele dia. O sol se pôs, pintando o céu de laranja sobre o quintal recuperado. Eles ficaram ali, vendo a luz mudar, em silêncio confortável e seguro. A história deles era prova de que o amor de filho pode salvar vidas.
e que nunca é tarde para corrigir o rumo e proteger quem nos gerou. A noite caiu suave, trazendo estrelas que pareciam piscar a aprovação do céu. Marcos cobriu a mãe com uma manta e ficou vigiando o sono tranquilo dela. Nada mais quebraria aquela paz. Ele garantia com a vida se necessário. A casa dormia, mas o coração dele estava awake e alerta sempre. O legado daquela luta seria a dignidade restaurada de uma mulher idosa. E isso valia cada minuto de tensão, cada noite em claro e cada confronto. A família se redefine pelo cuidado, não apenas pelo sobrenome compartilhado no papel. Marcos sabia disso agora, gravado na alma depois de ver a mãe sofrer. Prometeu que aquela lição não seria esquecida enquanto ele vivesse naquele mundo. A mãe respirava fundo, sonhando provavelmente com tempos de infância feliz e segura. Marcos sorriu no escuro, guardião fiel daquele sonho restaurado com esforço. O amanhecer viria, e com ele, mais um dia de paz conquistada. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava no final das contas. A vitória não foi sobre ganhar dos irmãos, foi sobre salvar a mãe. E essa vitória tinha gosto de café quente e pão fresco na mesa. Os meses se passaram e a transformação de Dona Lourdes era visível para todos. As bochechas estavam coradas, o cabelo brilhante e o passo firme no quintal. Marcos instalou câmeras de segurança e um sistema de alarme monitorado 24 horas. A paz era vigilante, mas não paranoica, apenas preventiva contra o passado. A mãe voltou a frequentar a igreja e a receber as amigas para café na tarde. A casa estava sempre cheia de flores frescas, trazidas por ela do mercado local. Marcos trabalhava de casa sempre que possível para não deixar ela sozinha por muito tempo. A prioridade era a presença, o acompanhamento diário que nenhum dinheiro compra. Os irmãos tentaram contato uma vez, através de um primo intermediário distante. Marcos negou qualquer aproximação, dizendo que o ciclo estava encerrado definitivamente. A mãe não quis saber deles, dizendo que o coração já tinha doído o suficiente. Ela escolheu a paz, em vez do perdão forçado que traria mais risco. Marcos respeitou a decisão dela, pois era a vida dela e a autonomia recuperada. A caderneta ficou guardada numa caixa de madeira no topo do armário da sala. Era um lembrete do que passou, mas não mais uma fonte de dor ativa. Eles olhavam para a caixa e sabiam que sobreviveram ao inverno rigoroso da traição. A vizinha Dona Conceição continuava sendo a melhor amiga e aliada estratégica da família. Elas cozinhavam juntas e riam das fofocas da rua, recuperando a alegria social. Marcos via a mãe rir e sentia que cada esforço valia a pena infinito. A saúde dela estabilizou. Os remédios eram tomados no horário certo, sem falhas. O médico disse que os anos seguintes seriam de qualidade, graças à intervenção rápida. Marcos agradeceu ao doutor, sabendo que ele foi apenas o instrumento da justiça. A verdadeira força veio da mãe que resistiu em silêncio até ser ouvida. Ela ensinou a ele que a paciência tem limite e a ação tem hora certa. A cidade soube do caso através dos vizinhos, virando exemplo de cuidado filial. Outros filhos começaram a visitar seus pais idosos com mais frequência e atenção. O efeito dominó da justiça feita ali alcançou corações endurecidos pela rotina. Marcos não buscava fama, apenas queria que a mãe vivesse dignamente até o fim. E isso estava acontecendo, dia após dia, com refeições e abraços verdadeiros. A geladeira nunca mais foi trancada, símbolo máximo da confiança restaurada no lar. A comida era abundante, compartilhada, celebrada como dom da vida recuperada.
Marcos olhava para a mãe e via a resiliência de uma geração que aguenta tudo. Ela não se quebrou, apenas esperou o momento certo para ser salva. Ele se via como o braço forte que ela precisava naquela hora final. A relação deles era de cumplicidade, de gratidão mútua e amor profundo. Não havia dívidas, apenas a certeza de que se protegeram no final do caminho. A casa era um monumento ao amor que venceu a ganância fria dos filhos. Marcos sabia que o tempo era curto, mas a qualidade era eterna agora. Cada dia era um presente, cada sorriso dela era uma vitória contra o abandono. Ele aprendeu que envelhecer não é perder valor, é ganhar história e respeito. A sociedade precisa olhar para seus idosos como tesouros e não como pesos inúteis. A lição ficou gravada na mente dele e na memória da comunidade ao redor. A mãe estava sentada na varanda, vendo o pôr do sol dourado da tarde. Marcos sentou ao lado, sem pressa, apenas compartilhando o silêncio bom. Ela disse que estava pronta para qualquer coisa que viesse depois, pois viveu. Ele disse que ela ainda tinha muito para viver com saúde e alegria plena. O vento balançou as folhas das árvores, trazendo cheiro de terra molhada e paz. Eles ficaram ali, duas silhuetas contra a luz, unidas pelo sangue e escolha. A história deles terminava não com tristeza, mas com a dignidade intacta. Marcos olhou para as próprias mãos e depois para as mãos da mãe sobre o colo. Viu nas linhas da pele dela o mapa de uma vida de luta e entrega. E viu nas suas mãos a força necessária para honrar aquele legado agora. Não havia arrependimento, apenas a certeza do dever cumprido com excelência humana. A justiça foi feita, não nos tribunais apenas, mas no coração e na mesa. A mãe se levantou devagar e entrou em casa para buscar um cobertor leve. Marcos ficou mais um momento, olhando a rua que agora era amiga e não inimiga. O carro dos irmãos nunca mais passou por ali. O passado foi varrido para longe. O futuro era aquela casa, aquela mãe, aquele amor reconstruído, tijolo por tijolo. Ele respirou fundo o ar da tarde, sentindo o peso saindo dos ombros finalmente. A batalha acabou, e o vencedor foi o cuidado, o respeito e a verdade. Marcos entrou em casa e fechou a porta, trancando o mundo lá fora. Dentro só havia paz, comida na mesa e uma mãe segura no sofá. Ele se sentou e pegou um livro para ler perto dela, em companhia silenciosa. A vida seguia, simples e boa, como deveria ser desde o começo. Ele olhou para a mãe e ela sorriu, indicando que estava tudo perfeito. Nada faltava, nada sobrava, apenas o necessário e o amor abundante. Marcos fechou os olhos e agradeceu silenciosamente por ter voltado a tempo certo. A gratidão era o sentimento que fechava aquele ciclo de dor e renascimento. Ele sabia que a história deles inspiraria outros a não se calarem nunca. O silêncio dos idosos não é concordância, é muitas vezes medo e espera. Quebrar esse silêncio foi a maior vitória de todas naquela casa simples. A mãe adormeceu no sofá e Marcos cobriu ela com cuidado de quem trata cristal. Ele ficou ali, vigiando o sono dela, como fez naquela noite de ameaça. Mas agora, o medo não existia, só a proteção amorosa e constante. A noite chegou e as luzes da casa acenderam quentes e acolhedoras. Marcos apagou a luz da sala e deixou apenas o abajur suave ligado. A casa dormia em paz, segura, livre dos lobos que queriam devorar a ovelha.
Ele se levantou e foi para a cozinha beber um copo de água tranquila. Olhou pela janela da pia e viu a escuridão da rua sem medo. Sabia que estava pronto para qualquer coisa, mas sabia que a paz venceria. Voltou para a sala e sentou na poltrona, ouvindo a respiração da mãe. Era o som mais bonito do mundo, o som da vida protegida. Marcos sorriu no escuro, sentindo o coração leve e a consciência limpa. A justiça tinha sido servida, e o amor tinha prevalecido no final. Ele fechou os olhos e descansou, sabendo que a mãe estava segura. O amanhã seria mais um dia de vitórias simples e compartilhadas. A história estava escrita, mas o legado continuaria vivo nas ações dele. Proteger os pais é proteger a própria humanidade dentro de cada um de nós. Marcos sabia disso e vivia isso, cada dia, naquela casa renovada. A mãe se mexeu no sono e ele estendeu a mão para afagar os cabelos dela. Ela se acalmou imediatamente, sentindo a presença do filho guardião ali. O ciclo se fechou com chave de ouro e amor incondicional verdadeiro. Nada mais importava, além daquela paz conquistada com tanta luta e verdade. Marcos respirou fundo e deixou o silêncio da noite envolver a casa inteira. Estava feito, estava bem, estava justo para quem merecia cuidado. Ele olhou uma última vez para a mãe e sussurrou um obrigado baixo. Obrigado por resistir, obrigado por esperar. Obrigado por ser minha mãe, sempre. A escuridão era amiga agora, não mais esconderijo de ameaças e medos antigos. A luz voltaria no manhã, trazendo mais um dia de vida digna. Marcos se recostou na poltrona e deixou o sono vir suavemente também. Eles estavam juntos, e isso era a única vitória que really mattered no fim. A casa estava em silêncio, mas o amor gritava alto em cada canto. E assim, com a mãe segura, Marcos finalmente permitiu-se descansar em paz. A lição ficou, o exemplo foi dado, a justiça foi feita com as próprias mãos. Nunca mais aquele sofrimento se repetiria sob aquele telhado protegido e amado. O tempo curou as feridas, mas a vigilância do amor manteve a cura intacta. Marcos abriu os olhos no dia seguinte e viu a mãe preparando o café. O cheiro invadiu a casa, sinal de que a vida venceu a morte lenta. Ele se levantou e foi abraçar ela, sentindo o calor do corpo presente. O dia começou com um sorriso, com pão na mesa e 100 cadeados nas portas. A liberdade tinha nome, tinha cheiro, tinha gosto de café passado na hora. E Marcos sabia que defenderia aquela liberdade até o último suspiro de vida. Pois proteger a mãe era proteger a própria alma de quem um dia será velho. O ciclo da vida exige cuidado, e ele cumpriu sua parte com honra total. A história terminava ali, mas o eco dela ficaria para sempre na rua. Uma mãe salva, um filho presente, uma justiça feita sem violência desnecessária. Apenas verdade, documentos e a coragem de enfrentar o sangue pelo sangue certo. Marcos olhou para a mãe e viu a felicidade simples nos olhos dela cansados. E soube que todo o Vale da Sombra foi atravessado para chegar ali. Agora era só luz, mesa posta e mãos dadas sobre o pano limpo. O passado doía menos, pois o presente curava com força de maré cheia. Eles comeram em silêncio, sabendo que as palavras não eram necessárias mais. O entendimento estava completo, o amor estava provado, a casa estava salva. Marcos lavou a louça e a mãe secou, parceria perfeita de vida recuperada. A rotina era o luxo que eles conquistaram depois da tempestade familiar destrutiva. E nada,
nem ninguém tiraria aquela paz conquistada com tanta garra e verdade. O sol brilhava lá fora, mas a luz maior estava dentro daquela cozinha simples. 2 corações batendo no mesmo ritmo de gratidão e proteção mútua constante. A história estava completa, o dever estava feito, o amor estava vivo. Marcos secou as mãos e foi sentar na varanda com a mãe novamente. O mundo podia girar lá fora, ali dentro o tempo era de paz eterna. Eles olharam o horizonte, sabendo que venceram a batalha mais importante de todas. A dignidade de uma mãe idosa valia mais que todo o ouro dos irmãos. E isso foi provado, escrito e vivido, até o último detalhe possível. Marcos respirou o ar puro e sentiu a liberdade de quem fez o certo. A mãe apertou a mão dele, e aquele aperto dizia tudo sem precisar de voz. Estavam juntos, estavam seguros, estavam em casa, finalmente e para sempre. O vento soprou suave, levando embora os últimos vestígios de medo e dúvida. Restou apenas a certeza de que o amor verdadeiro nunca falha no final. Marcos sorriu para a mãe, e ela sorriu de volta, espelhando a paz conquistada. A história acabou, mas o legado de cuidado ficou plantado na terra firme. E assim, com a casa em ordem e a mãe sorrindo, Marcos encontrou seu propósito. Proteger quem te protegeu quando você não podia se proteger sozinho é a lei maior. Ele viveu essa lei, e a mãe colheu os frutos dessa semente plantada com sangue. O fim foi apenas o começo de uma velhice digna e respeitada plenamente. Nada mais faltava, nada mais doía, apenas a paz de dever cumprido. Marcos fechou os olhos e sentiu a brisa no rosto, livre e leve. A mãe cantava baixinho uma música antiga de quando ele era criança pequeno. O som enchia a casa, apagando os gritos do passado recente para sempre. Eles estavam em casa, e isso era tudo o que o coração precisava saber. A justiça foi feita, o amor venceu. A mãe estava salva e feliz. Marcos abriu os olhos e viu o futuro brilhando na frente deles dois. Não havia mais sombras, apenas a luz clara da verdade e do cuidado. E nessa luz, eles seguiriam até o fim, de mãos dadas e fortes. A história estava escrita, mas a vida continuava sendo o melhor capítulo de todos. Marcos olhou para a mãe e disse em silêncio que a amava muito. Ela ouviu no coração, pois o amor deles não precisava de palavras altas. Bastava a presença, o café, a mesa, a segurança e o respeito mútuo. E assim terminava a jornada, com a casa em paz e a mãe reinando no lar. Marcos se levantou e buscou mais café, servindo a rainha daquela casa recuperada. Ela bebeu e sorriu. E aquele sorriso era o troféu de toda a luta. O mundo podia esperar. Ali dentro, o tempo era de glória simples e verdadeira. Eles venceram, e a vitória tinha gosto de liberdade e pão compartilhado. Marcos sentou de novo e ficou olhando a mãe, guardando aquela imagem na alma. A imagem de uma mãe feliz, alimentada e protegida pelo filho que voltou a tempo. Nada mais importava, nada mais doía, apenas a paz do dever honrado. O sol se pôs, a lua nasceu, e a casa permaneceu segura e tranquila. Os irmãos eram lembrança distante, o amor era presença constante e atual. Marcos respirou fundo e fechou os olhos, em paz com o mundo e consigo.